Graça e paz, queridos, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal do Spotify. E você que também está nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo em qualquer uma das nossas plataformas, que você possa ser abençoado com essa palavra de vida. E hoje eu quero falar sobre um tema que ele é muito interessante, porque é muito falado nas igrejas e muitas vezes acaba sendo tema de muitas discussões. Em muitos momentos se traz o entendimento de sincretismo religioso, e em muitos outros momentos é como se fosse algo novo no mercado da fé, e é o tema avivamento. Quando nós falamos de avivamento, nós podemos entender ele de diversas formas, mas o que nós devemos orar por isso? Por que a igreja precisa buscar isso? Por que nós devemos estar desejosos disso? Eu quero trazer para você uma palavra que está lá em Isaías 44, no versículo 2 até o versículo 5, e eu queria que isso ficasse no seu coração. Preste atenção nisso. A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, a quem escolhi, pois derramarei água à terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como o salgueiro junto ao ribeiro. Um dirá: pertence ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Olha que coisa linda. Então, existe algo na nossa vida que nós precisamos buscar como cristãos. Isso se chama avivamento. Agora, por que nós devemos buscar isso? Primeira coisa que eu digo para você é porque Deus nos prometeu. Lá no verso 3, na parte A de Isaías 44, a Bíblia diz assim: porque eu derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Queridos, entenda, foi Deus que prometeu. Esse derramamento do Espírito por sobre a igreja é promessa de Deus, e é poderoso nós entendermos. Isso é uma promessa segura, porque não é uma promessa feita pelo homem. Não foi o homem que fez. Quem fez essa promessa foi o Todo-Poderoso. E eu quero te lembrar que tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre, e nada pode fugir do controle da sua mão. Então entenda que eu e você precisamos buscar, orar por esse avivamento, porque ele é promessa de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que nós temos que ter o entendimento de por que orarmos por esse avivamento é porque nós precisamos. A igreja precisa desse avivamento. Na parte B do capítulo 44, no verso 3, a Bíblia diz assim: porque eu derramarei água na terra sedenta e torrentes de água seca. E ele continua dizendo: e derramarei do meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre a sua descendência. Olha uma coisa linda que existe aqui nesse texto. A Bíblia traz uma simbologia do Espírito Santo como água. Então, o que isso nos ensina? Uma coisa é fato, eu e você temos esse entendimento: não tem como haver vida se não houver água. Não tem água, não tem vida sem água. Então, para nós vivermos o melhor da terra, para nós termos a melhor semente, para nós vivermos as maiores colheitas, por mais que você tenha poderosas tecnologias, você vai precisar de água. Sem água não tem como brotar a semente. Então, isso me chama a atenção em algo poderoso. Se existe uma promessa de que ele derramaria dessa água, e nós precisamos dela, muito mais do que tecnologia, muito mais do que um bom pregador, muito mais do que excelentes ministrações. Se não houver do derramamento do Espírito sobre as nossas vidas, se essa água não for derramada sobre as nossas vidas, não tem como haver vida sobre a igreja. Perceba claramente como nós precisamos disso. Perceba claramente como nós necessitamos dessa presença, dessa água sobre as nossas vidas. Então, você deve orar sim pelo avivamento. Ore, peça, busque esse avivamento, porque ele é uma necessidade. Nós precisamos ter sede disso, nós precisamos buscar isso, nós precisamos desejar isso. Por quê? Por que nós precisamos desejar esse avivamento? E aqui eu trago o terceiro ponto: porque esse avivamento
traz resultados extraordinários. Olha o que diz o verso 4 e o verso 5 do texto, diz assim: então eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto ao ribeiro. Um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na sua mão do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Olha que lindo, cara. Esse avivamento traz frutos extraordinários sobre as nossas vidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que colhe resultados extraordinários. Nós precisamos observar uma coisa aqui, e o primeiro resultado de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é vivermos algo lindo dentro da igreja, e isso trazer resultados de crescimento sobre o ministério, crescimento espiritual, crescimento expressivo de vidas salvas, ou seja, crescimento de salvação por sobre a igreja. Como é poderoso sabermos que esses crentes cheios do Espírito Santo, movidos por um avivamento, começam a viver experiências poderosas com Jesus, e aí eles trazem poderosos testemunhos e a manifestação da palavra de Deus que ocorre no meio da igreja. Então perceba claramente como Deus move a igreja espiritualmente, como Deus traz um crescimento expressivo, como Deus muda a vida das pessoas, trazendo um testemunho extraordinário e da maneira de viver do crente, como isso tudo se transforma. Esses são os resultados extraordinários que esse avivamento traz sobre as nossas vidas. Então eu digo para você, nós precisamos sim orar por avivamento. Você precisa sim orar por avivamento, e eu quero ministrar sobre a tua vida em nome de Jesus, que todos esses resultados vão se manifestar sobre a tua vida, aí onde você está. Receba em nome de Jesus dessa poderosa colheita, que esse avivamento se manifeste sobre você. Ore por ele, busque a ele e viva o extraordinário de Deus. Que Deus te abençoe muito. Nós nos vemos no próximo episódio do Spotify ou aqui mesmo pelo YouTube. Graças e paz.